começa a vislumbrar essa entrada, né? Porque uma coisa a questão partidária ali, né? Participação partidária, outra é esse espaço da eleição e, posteriormente, da ocupação de um espaço, né? Bom, eu tenho algumas coisas em comum, assim, com a Camila, né? Eu nasci no município de Colatina, um município do interior. Minha primeira militância foi nas comunidades eclesiais de base. E o que era mais importante, assim, é que eu venho de uma família muito humilde, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é caminhoneiro, tenho mais 3 irmãos. Um grande pedaço da minha família mora em Central Carapina até hoje. E a gente sempre teve, enfim, em nós, aquele movimento de você acreditar no trabalho da comunidade. Então, morar numa rua que não era calçada, a solução era mutirão. Morar num lugar que não tinha saneamento básico, tinha que fazer rifa para comprar manilha. Isso era feito pelos moradores do bairro, né? Onde eu nasci e fui criada. E a partir dessa concepção trazida muito pelas comunidades eclesiais de base, eu entrei no movimento pastoral. Isso com 13 anos, assim. Fui para a Pastoral da Criança. E na Pastoral da Criança, lá tem uma mística que não tem a ver necessariamente com religiões, né? Principalmente com o catolicismo, mas tem a ver com uma ação que você desenvolve do trabalho de ir até a casa das pessoas, de fazer o acompanhamento. E ali minha irmã se envolveu, minha mãe se envolveu, minha mãe foi fazer parte até hoje ela faz parte da equipe que prepara o almoço, a multimistura, né, que pauta essa coisa da comida saudável, né? E aí, ali dentro, começa a me chamar a atenção sobre alguns problemas sociais, inclusive porque o que a gente estava vivendo é que não era a falta de fé que estava ocasionando a falta das políticas públicas, era a falta da presença do próprio Estado, ou seja, do município, do Estado como um todo, Espírito Santo, do governo federal, que não tinha políticas públicas para aquela comunidade que até então necessitava de bem-estar e tudo mais. A partir disso, eu entro no movimento comunitário e depois, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu conheço o movimento sindical, porque a gente passa a reivindicar por direitos, né? Então, carteira assinada, porque até então a gente trabalhava mais, recebia menos, era um plano de saúde, enfim, eu fui balconista, fui gerente dessa loja, por mais de 9 anos, trabalhando na eletrônica também, lá em Colatina. E aí eu assinei minha ficha de filiação ao PT dentro do movimento sindical e comecei a discutir o papel da juventude trabalhadora. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época aí eu já estava com 17, 18, e discutindo o papel da juventude trabalhadora, indo nas assembleias organizadas que aconteciam dentro, muitas vezes, sindicatos de trabalhadores rurais ou dentro de sede de outras entidades, porque Colatina pulsava ali dentro da região, né? Falava para toda a região noroeste e ainda fala, né? E aí a gente começava a perceber o papel da juventude ser inserida no mercado de trabalho. Mas a precarização dessa mão de obra, a precarização dessa juventude. E aí a luta por direitos fala, opa, peraí, também não é só sindicato, a gente precisa de estar no partido político, né? Eu entro no PT, ocupo também as direções municipais, disputei a presidência do PT em Colatina, com nomes já conhecidos. Fui fazendo essa construção, fui uma das fundadoras do Conselho Estadual de Juventude, fui candidata a governadora em 2018, num momento extremamente desafiador, assim como minha colega. Foi a primeira essa também? Foi a primeira. Nossa, nós mulheres fomos lançadas assim, vamos experimentar vocês, então vamos ser candidatas. Já aqui um parêntese, aquele trauma, nunca mais me coloque como candidato executivo. Não sei, né? Vai acontecer, eu acho. Mas tem um fato, assim, dentro da sua pergunta, que é quando eu começo a sair do interior, porque eu assumi a executiva estadual, e a gente estava naquela transição do Lula para Dilma. Porque falar de política pública para a juventude no governo do Lula era tentar lutar para a implementação do Estatuto da Juventude, que só ocorreu muitos anos depois, que era a luta pelo passe livre, a luta, inclusive, pela valorização das universidades, veio a luta das cotas, veio a lei 13.613, a lei sobre a questão
de ensinar sobre Ensino da África. Nas escolas, isso foi em 2003. Então, assim, ProUni e tal. Então, quando a gente fala sobre um conjunto de legislação, criação do Ministério da Mulher e da Igualdade Racial, a gente se passa a perceber uma juventude como sujeita de direito. E aí, em 2010, quando Lula decide escolher a Dilma para ser a presidenta, contrariando, inclusive, um processo de opiniões públicas, assim, eu lembro que a Tribuna fez até uma matéria dizendo elas vão seguir os passos da Dilma. E isso era muito importante, porque eu sempre me empolguei em todas as eleições, porque eu acho o Lula um fenômeno político extremamente importante, mas eleger a primeira mulher presidenta do Brasil também foi um marco muito histórico. Eu falei, gente, a gente precisa apoiar essa mulher, a gente precisa estar junto nessa luta, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem isso, que a gente tem uma maioria de uma população. E foi aí que na candidatura de governo eu falava assim, poxa, antes de mim vieram muitas outras, né? Inclusive a própria Camila, que está aqui comigo. E agora estamos aqui.